Olá a todos, estamos cá no episódio número 1 do podcast da Casa dos Reclames, o Camaleão Fala. E temos como convidado a única pessoa que podia estar cá no primeiro episódio, que é o Sr. Francisco Abreu Luís, fundador da Casa dos Reclames. E é para mim um motivo de orgulho ser o Sr. Francisco a primeira pessoa a ser entrevistada por nós ou estar cá no podcast, e também não fazia sentido não ser ele. Teria que ser ele pela razão óbvia, que é a pessoa que esteve na origem da Casa dos Reclames, o fundador, e é a pessoa que aceita estes desafios. Por incrível que pareça, alguém já com alguma idade, mais idade do que nós. Estás-me a chamar velho? Lá estás tu. Não se trata disso, mas é verdade. É verdade. E aceita logo à primeira um desafio como este. Se calhar eu era capaz de ter mais dúvidas de aceitar, Como é óbvio. não é? Claro que tu não aceitavas, tu... Ficava com medo. Exatamente. Não, é importante para nós percebermos uma coisa e falarmos os dois, e agradecer-lhe o facto de estarmos aqui, ok? Eu estou cá há 10 anos nesta empresa e se calhar não sei se algum dia pensei em vir-lhe a fazer uma entrevista ou a estarmos aqui os dois sentados a conversar. Tenho que lhe dizer que é verdade. Mas também não posso deixar de lhe perguntar uma coisa. Se acha que 38 anos depois da fundação da Casa dos Reclames, achava possível estar a falar da Casa dos Reclames nestes moldes? Com câmaras, com todas estas pessoas que aqui estão? Claro que não, porque nunca eu pensava chegar a estes momentos, nem chegar a pensar que a Casa de Reclamos que iria ter esta expansão pelo país, e não só pelo país, pelo estrangeiro. Mas isto, a verdade, tem que se dizer. Isto deve-se muito aos meus filhos. Muito, muito, muito. Porque eu não tinha a força suficiente para seguir e continuar o que comecei há 38 anos. Por isso, eu não tenho problema nenhum em dizer que os meus filhos são os causadores, principalmente. A minha filha não leva a mal, mas ela sabe que o Miguel foi o impulsionador de nós estar aqui hoje, neste espaço. Claro, todos demos um bocadinho de nós, mas naqueles momentos, e eu vou falar só, desculpem-me, eu vou falar um bocadinho no incêndio que houve, e nesse incêndio eu fui muito abaixo, fundiram-se para meia dúzia de fusíveis, e depois, graças a Deus... Mas isso nós já teremos a oportunidade de falar mais adiante, se calhar temos a oportunidade de falar. Sim, está bem, pronto, muito bem. Eu aqui, pegando naquilo que estava a falar e no facto de falar do Miguel e da Isabel e de serem impulsionadores, mas eu não consigo deixar de lhe perguntar como é que olha para si como um empresário hoje e como uma pessoa que fundou a Casa dos Reclames, se algum dia pensou que ia estar sentado aqui comigo, a conversarmos como estamos, a ter estas instalações, a ter 60 pessoas a trabalhar consigo, se isso na sua cabeça algum dia aconteceu assim. Não, por acaso não. Por acaso não, porque os tempos eram outros, e o que é que acontece? Eu via os problemas a começar a surgir e eu disse, eu nunca vou chegar à ribalta. E fui-me contentando com o que eu fazia, porque já era bom para nós. E aconteceu o que aconteceu, e então, graças a Deus, estamos aqui. E creio eu, e tenho essa ideia que nós vamos continuar o bom caminho, porque temos gente para isso. Mas quando se pensa na lógica do sucesso e de falar com alguém que tem sucesso, não existe em algum momento um risco de deslumbramento pelo sucesso em si? Não existe algum baixar de braços ou achar, eu já fiz tudo, já tenho tudo, já não preciso de mais nada? Ou essa inquietação existe todos os dias e é só assim que se consegue ter sucesso? Essa inquietação existe todos os dias, porque nós nunca conseguimos dizer já fiz tudo. Nós nunca fazemos tudo. Há sempre alguma coisa para fazer. Ou porque nós queremos manter a nossa ambição, porque nós temos que ser ambiciosos, todo humano tem que ser ambicioso, como é óbvio, e temos sempre gente a visitar-nos e a virem cá conhecer a empresa, que nos dão muita força, e sentimos muito orgulho nessas pessoas que vêm cá e dizem realmente a CDR é uma empresa sólida e que se pode
igualar a outras mais pelo país fora. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, mas a CDR não foi sempre assim, a CDR nasceu na sua garagem de casa. Fale-me um bocadinho disso. Na garagem de casa, no ping-pong que se jogava lá, nas máquinas que existiam por lá, nos reclames pintados à mão. Eu pintei muitos anos à mão. E numa coisa que eu hoje não me apetecia falar nada, mas eu sou obrigado a falar, que é no Sporting. O Sporting sim, também está senhora, presente. Eu não quero mal ao Sporting. Confesso que nem hoje me estamos custa. aqui para falar de futebol. Mas Prometemos que não íamos falar de futebol, os sim, dois. prometemos e não vamos falar porque isso não... Mas o Sporting cruza-se com a história da Casa dos Reclamos, verdade ou não? E cruza-se e, ora bem, eu sou obrigado a falar de futebol porque nós também vivemos com futebol. Nós temos clientes do futebol. Temos o Aves, o Sport foi nosso cliente, o Porto é nosso cliente, o Guimarães e outras equipes por aí fora. E então, assim eu comecei com o reclame realmente no futebol. Foi no campo do Desportivo das Aves que eu fiz o meu primeiro reclame pintado à mão. E a partir daí comecei a fazer mais umas coisitas, eu em conjunto com a minha mulher, e foi daí que nasceu a Casa dos Reclamos. Porquê a Casa dos Reclamos? Muitas pessoas perguntam. Oh, é Casa dos Reclamos porque faz reclamos. Não, é Casa dos Reclamos porquê? Porque as pessoas começaram a telefonar e perguntavam: é aí que é a Casa dos Reclamos, é aí que se fazem os reclamos e tal. E nós aproveitámos essa dica e claro, a Casa dos Reclamos. Depois, mais os tempos, CDR, pronto, que é o diminutivo da Casa dos Reclamos. E estou muito contente, não só por mim, mas mais pelos meus filhos. A verdade tem que ser dita. Porque isto vai ser a vida dos meus filhos, como está a ser já há uns anos, Miguel e a Isabel, que vieram para cá, e, portanto, só tenho a estar contente e a pedir uma coisa, que tenha sempre trabalho, que é o nosso hobby, é ter sempre trabalho, e nós já ficamos contentes. Ter sempre trabalho. Quando fala nisso, falamos da garagem, eu lembro-me de uma coisa que falava às vezes, que era que se calhar as pessoas que hoje pensam na publicidade e que hoje pensam em empresas de publicidade não sonham numa coisa dessas, que era aos sábados alguém vir fazer fila para laminar um trabalho ou para imprimir um trabalho. É verdade. Isso hoje é uma coisa que é impensável. Todas as empresas têm uma laminadora, ou claro, duas, ou mais. Duas ou três. É assim, é realmente tempos, já há muitos anos, que havia uma pessoa que tinha uma laminadora no Porto e nós íamos lá, cheguei lá à 1h da manhã, porque tínhamos que entregar no outro dia, e então eu ia lá e o fulano laminava-me aquilo. Depois nós, automaticamente, comprámos uma laminadora e, olha, principalmente ao sábado, as pessoas vinham de Vila Real, veja lá, de Vila Real para aqui para laminar material, vinham do Porto, vinham de todos os lados. E pronto, a Casa dos Reclamos começou lentamente a ser conhecida vinham de todos os lados, não é? E pronto, aí chegamos. Temos andado e temos chegado aonde nos é possível. Porque falava há bocado na questão do incêndio. A questão do incêndio é uma questão que acaba por ser uma questão dúbia na existência da Casa dos Reclamos, que é a questão de ter sido o pior momento da Casa dos Reclamos, que se calhar o fez mais colocar a Casa dos Reclamos em dúvida, ou a continuidade, e aí teve alguém que teve a capacidade de dizer não, vamos em frente, mas também, por outro lado, foi o motor de crescimento, digamos assim, para aquilo que se tornou a Casa dos Reclamos. Concorda com isso? Ou acha Concordo plenamente com isso. E outra vez tenho que dizer que no dia do incêndio, foi durante a noite, e no dia de manhã chamaram-me às 8h que estava a arder, e eu fui lá abaixo desesperado, como qualquer outra pessoa, claro. E, entretanto, chegou um jornalista do Jornal de Notícias, e a menina, que depois já esteve cá, a fazer-nos outra entrevista, e a menina foi no Covid, salvo erro, e ela perguntou: então agora sou Francisco, o que é que vai fazer à minha vida? Eu? Terminou a Casa dos Reclamos, morreu hoje. E o meu filho estava ao meu lado e disse: não, a Casa dos Reclamos não morreu hoje. A Casa dos Reclamos vai continuar porque nós temos muitas famílias aqui a trabalhar já e temos que olhar para essas famílias. Foi o intuito do Miguel. Pensou nas famílias que lá tinha
para continuar com a Casa dos Reclamos. E em boa hora o fez. Embora ele já me dizia, ó pai, nós temos que fazer um salão, temos que arranjar um salão, porque isto está a ser pequeno. E deu-se a oportunidade, entre aspas, que não foi positiva, por esse lado do incêndio foi positiva, para nós podermos crescer mais um bocadinho, para termos mais espaço, e continuamos. E existe uma outra coisa que acaba por ser um denominador comum a vocês. A vocês, quando eu digo vocês, falo no Miguel, falo na Isabel e falo em si. Mas que vem de si, que é o prazer, ou o gosto ou a apetência que tem para comprar tecnologia, para comprar máquinas, para gostar de comprar novidades, nem que seja um carro, nem que seja... Quando eu digo um carro, não digo um carro por vaidade, eu digo um carro por necessidade ou uma máquina por necessidade. Isso é uma coisa que o distingue e é uma coisa que faz de si o empresário diferente? Ora bem, eu não posso dizer que me faz um empresário diferente ou não, porque não sei a ideia dos outros, não sei a vida dos outros, mas nós, desde longa data, que sempre pensámos em começar a ter máquinas novas. E desde que comprámos a primeira máquina, nós sempre, quase todos os anos, comprávamos uma máquina nova. Ou mudávamos aquela, ou comprávamos outra, ou trocávamos, sempre a avançar para máquinas mais modernas. E isso deve-se muito também às ideias do Miguel e da Isabel, que tinham sempre essa ideia de nós avançar, acompanhar sempre na vanguarda a maquinaria que nos faz andar, que nos faz crescer. Como ferramentas de trabalho, não é? Exatamente, só isso, só como ferramenta de trabalho. Se lembra do dia que foi à feira e comprou a máquina de impressão? Eu com a primeira máquina de impressão comprei-a por telefone. Eles tinham-a na feira e eu telefonei para lá, era na Alemanha, e eu telefonei para lá e disse a um sujeito que lá estava, o vendedor, que ainda hoje é nosso vendedor, que nós temos muito boa relação com essa pessoa e com essa empresa. E eu telefonei-lhe, então, disse, está aí uma máquina para vender? Está, sim senhora. Quanto é que vocês querem por ela? X, pronto, é minha. Mas você tem que dar uma entrada. Mas tem que dar uma entrada, venha aqui buscar o dinheiro. Pronto, eu estou na Alemanha, mas na segunda-feira estou aí. E pronto, e comprou-se. E todas essas máquinas, agora não, agora já são números muito maiores. Todas essas máquinas, eu fazia o negócio de pé, encostado lá, uma secretáriazinha manhosa que eu lá tinha, e em 10 minutos fazíamos um negócio. Era assim, palavra, mais nada. Agora, claro, agora tem que pensar 3 vezes. Demora mais tempo porque tem malta que não tem jeito para fazer o negócio ou o que é que está a dizer? Não, o negócio foi sempre feito por nós, foi sempre feito por mim e agora... Não, eu estou a dizer isso porque eu acho que às vezes tenho que envolver-me nessas coisas e eu penso que o senhor me está a dar um recado agora, a dizer que eu demoro muito tempo para comprar uma máquina. Mas tens as tuas falhas também, como nós temos, não é? Não pode ser bom em tudo, por isso... Os mais velhos ainda não é que sabem mais, mas têm um bocadinho mais mas eu tenho que lhe dizer uma coisa e eu acho que não queria em momento nenhum cair nesse lugar comum de estar aqui a elogiá-lo ou a fazer o elogio gratuito, mas tenho que lhe dizer uma coisa. Eu antes de vir para aqui trabalhar, se calhar não tinha a mesma percepção que tenho hoje do que é a necessidade de uma empresa comprar tecnologia, comprar máquinas, dotar-se daquilo que é a novidade do setor. E eu confesso que consigo, e mais consigo até primeiro do que com o Miguel, até que são as pessoas que mais lidam com essas questões das máquinas, porque a Isabel trata mais de pagar as contas. A Isabel trata mais de pagar. E foi consigo que eu percebi essa capacidade que eu se calhar não tinha em mim inata de conseguir perceber dessa necessidade que uma empresa tem de olhar para uma... Eu vou dar um exemplo que não faz sentido, mas é olhar para este microfone, que não é o caso do nosso setor, não é? Que se calhar é o melhor microfone no mercado, eu não sei se é ou não, mas de certeza que é, senão nós não contratávamos esta empresa para vir aqui fazer isto. E tê-lo, e o senhor conseguiu fazer-me perceber que isso é... Já vai ficar mais caro, pá. Não vai nada, que isto é para pedir um patrocínio depois à coisa. Tem cuidado fazemos uma lona, pô. Uma lona, pronto, já está melhor. Ele já nos elogiou aquela caixinha. Então pronto. Já vamos vender Nós umas 10 fazemos 2 ou 3. Já vamos minimizar aqui a despesa. Não, mas é uma verdade, juro-lhe que foi consigo que eu percebi
a lógica de olhar para comprar uma máquina como uma ferramenta e que é uma coisa que se tem que fazer hoje, que não se precisa de estar aqui a demorar 15 dias, um mês, 2 anos até ter a tecnologia. E isso leva-me a perguntar-lhe outra coisa, que é, se algum dia, quando pintava os reclames à mão, quando a Dona Alice o ajudava a pintar os reclames à mão, pensou que a publicidade chegasse a ter o que tem hoje. Máquinas de soldar, máquinas de dobrar letras, máquinas de impressão 3D... Não, isto estava ainda nos segredos dos deuses, pá. Isso estava lá muito longe, muito para longe, pá. Muito para longe. E nós crescemos um bocadinho, pá, por causa da nossa vontade, e digo também a nossa astúcia, e o nosso empenho em trabalhar bem para os clientes. É por isso que a CDR é conhecida por fazer os serviços bons, e os nossos clientes agora habituaram-se a não nos perdoar nada, pá. Uma empresa qualquer pode fazer uma porcaria qualquer de um trabalho, está bem, para eles está bem. Quando vem à casa reclamos, não pode haver um bocadinho de descuido e nada que eles caem-nos em cima. Habituaram-se à qualidade da CDR. Por isso nós agora temos que andar muito direitinho. Temos que corresponder com essa mesma qualidade, não é? Porque existe uma pergunta que muitas vezes os nossos clientes fazem a nós, a mim e a outros colegas cá, que é, vocês fazem, e eu aprendi consigo uma coisa, que é, antes da pessoa estar a formular a pergunta que vai fazer, nós já demos a resposta. Fazemos, faço, não é? Isso acha que moldou o ADN da CDR de alguma maneira? Eu acho que sim. Eu acho que tipo, nós dizemos, nós fazemos tudo. Tudo. Mas em algum momento teve medo de alguma coisa que se... Ou, por exemplo, nos projetos maiores que nos vê a fazer, quando chega lá dentro, porque está cá todos os dias, olha e diz assim, epá, não vamos conseguir levar isto no tempo que é preciso, não. Fica na dúvida ou não? Não, por acaso não. Por acaso não, porque eu sei quem tenho aqui, dentro das portas. E como sei quem tenho, sei que somos capazes de fazer o possível e o impossível, entre aspas, não é? Porque nós temos máquinas adequadas para todos os trabalhos. Portanto, nós compramos as máquinas, sabemos o que elas fazem, sabemos o que elas são capazes de fazer e com a ajuda da mão humana nós conseguimos terminar os trabalhos difíceis ou fáceis. Torná-los fáceis. Tornar o impossível no possível. Aliás, que eu já tive clientes que vieram aqui fazer o trabalho e depois telefonaram-me, Sr. Francisco, mais um milagre que vocês fizeram. Lembro-me bem a doutora Cristina, que está na Câmara de Porto, ou estava na Câmara. Sr. Francisco, muito obrigado, pá, vocês fizeram mais um milagre. E claro que toda a gente sabe que não há milagres, mas é uma maneira dela agradecer. Então acha que vai para o céu com isso? Não quero ir para o céu, quero ir para o inferno, fogo. Não, nem penso no céu. Não, falou há bocado numa coisa que é a questão da mão de obra. Acha que esse continua a ser o principal desafio das empresas, as pessoas? Sim, máquinas e a mão de obra que temos. Nós tivemos graves problemas aqui com a mão de obra. Pá. Isto antes da pandemia, e com a pandemia, pá, nós precisávamos muito de pessoal, ninguém queria trabalhar. Hoje já está melhor, um bocado bom. E claro, vinham sem experiência, pá, era a asneira em cima da asneira, e nós tivemos sérios problemas aqui na empresa, porque eram muitos erros. E o que é que acontece agora não haver tantos erros? É como tudo na vida. As pessoas estabilizaram aqui, começaram a aprender e agora vão fazendo os trabalhos como se devem fazer. Por isso, estamos contentes com o pessoal que temos e com as máquinas que temos. Voltava a fazer tudo igual? Ou em algum momento duvidou daquilo que fez? Se voltasse atrás, eu ficava na Suíça. Eu estive na Suíça, possivelmente vocês não sabiam, ou ficam a saber, e eu ficaria na Suíça. Não sei se fazia bem, se fazia mal, mas voltava ao princípio. Porque é difícil trabalhar aqui com quase 50 funcionários. E não sou só eu que digo, é toda a gente que diz.
que é difícil, porque há filho de muita mãe, há pessoas que entendem, há pessoas que não entendem tão bem, e nós não somos uns sábios que sabemos lidar com as pessoas tão bem quanto às vezes seria necessário, porque as pessoas também dificultam. E isto há uns tempos atrás bons, era isso. Agora, felizmente, estamos a melhorar, como já disse há momentos atrás. Está a melhorar e agora estou a ganhar outra vez mais um bocado de ânimo. Está-me a dar gozo outra vez, como me dava quando eu pintava à mão. Eu, quando pintava à mão, a minha mulher, pá, não havia chatice nenhuma, já era portas abertas, entravam os clientes para lá dentro, pá. Não havia problemas, era todos os dias cá para fora. E tenho a questão a dizer-vos que eu, o primeiro reclamo que fiz, demorou uma semana a fazê-lo, uma chapa com 3 metros por 1, por falar no gozo que nos dá o trabalho. A mim dá-me sempre gozo porque eu gosto de trabalhar, gosto de estar na luta, gosto de estar aí. Então eu fiz um trabalho, um reclamo para o campo do Aves, uma semana. Eu, fim de semana, fui tirar a fita para ficarem as letrinhas e saiu-me tudo. Saiu fita, saiu tinta, saiu tudo. A tecnologia falhou? Falhou. O que é que eu faço? Opa, forrei outra vez tudo durante a noite, para no sábado de manhã já estava o reclamo pronto para ir para o campo do Aves. Quando eu deixei de fazer reclamos à mão... Muitas pessoas não sabem, mas a sua casa é vizinha do Campo do Aves. Sim, em frente mesmo. É mesmo em frente. E eu... E foi aí que nasceu a Casa dos Reclamos. Sim, exatamente. Eu, como era amigo com os... Quem é que era o presidente na altura? Na altura, eu parece-me que era o falecido de Zé Carlos Abreu. Eu parece-me que era, não tenho bem a certeza. Ele foram tantos, eu estive lá com muitos. E então, quando eu deixei de fazer publicidade, reclamos à mão, eu comecei a fazer 1. Quando deixei já fazia 6, 7, 8 reclamos por dia. Por dia. Portanto, vejam a diferença que é como as coisas evoluem, não é? Porque havia muitos reclamos que se faziam para os estádios, para os campos de futebol, aqui nestas zonas todas, inclusive para Lisboa, faziam-se, toda a gente queria pôr lá a fotografia, toda a gente, e nós satisfazíamos as pessoas todas, sim senhor, lá. Há bocado falava das pessoas e eu vou-lhe fazer uma pergunta que se calhar pode não ter muito a ver com aquilo que nós estamos a falar, mas que me interessa perceber, que é, se na sua vida troca facilmente um almoço de amigos por um grande negócio, ou se ao longo da sua vida conseguiu sempre equilibrar bem isso? Eu, ao longo da vida, sempre, graças a Deus, consegui equilibrar. Mas tenho uma signa que diz trabalho, trabalho, trabalho. E depois os amigos. Mas consigo juntar as duas coisas. E trabalhar em família? Como é que vê isso? Ou como é que viu ao longo dos tempos, se foi fácil isso? Se é fácil para vocês isso? Não é fácil e não é difícil. E em casa? Fica fora o trabalho? Ou... E quando estão em casa? Quando estão à mesa em casa, o trabalho está presente ou não está? O trabalho está em 100%, está a 2 ou 3% só. Muito pouquinho. Nós, entre nós, dissemos, não, ao almoço não vamos falar de trabalho, porque a mãe está aqui e a mãe não precisa de saber que nós temos problemas, que falamos mais áspero, assim, sabe? Vamos ter calma, porque como nós almoçamos toda a vida juntos, na minha casa, todos os almoços são lá, desde que eles trabalham comigo, e antes também, não é? É difícil falar do trabalho, muito difícil. Falamos, porque ao longo do tempo nós falávamos, mas era um pão de molho do caraças, porque nós durante o trabalho não temos tempo para falar assim, amigavelmente. E ali em casa, às vezes começávamos assim a altear um bocado, e parou. Não se fala aqui. O trabalho aqui não entra? Não pode ser, é que não pode ser mesmo. É o único momento que nós temos para estar ali no almoço sossegados, a conversar da nossa vida familiar, e como tal, não há necessidade de pôr ali o trabalho em cima da mesa. Uma coisa que temos falado aqui ao longo do tempo é da sua vida como empresário, da sua vida como alguém que construiu a Casa dos Reclamos, como levou por diante a Casa dos Reclamos, mas hoje, apesar de estar cá no dia-a-dia, o senhor está cá, se calhar é dos primeiros a chegar e dos últimos a sair, todos os dias,
não está tanto na gestão diária da empresa, apesar de estar atento a tudo o que acontece, gosta de saber tudo e sabe a partir de tudo, mas foi fácil para si perceber que ia ter que delegar algumas coisas, ia ter que estar um bocadinho mais distante da gestão do dia-a-dia, ou para alguém que construiu a Casa dos Reclamos, é difícil isso? É assim, isto tem duas vertentes. É fácil e não é fácil. E eu vou falar por mim. Eu não foi fácil, porque eu estava habituado a muitos anos disto e eu fazia de vendedor, eu trabalhava, eu ia para as montagens das bombas de gasolina pelo país. Portanto, eu fazia tudo, fazia a contabilidade, fazia tudo. E tudo de um momento para o outro, vês-te sair um bocado desta rotina, começa a pensar, mas afinal eu o que sou, quem sou, o que faço, o que não faço. E então comecei a pensar duas vezes. E vi na cabeça dos meus filhos que eles estavam a seguir um caminho correto. E tu começas a pensar, se alguém está a seguir o caminho correto, eu vou-os deixar andar. E deixei-os andar, e vou continuar a deixá-los andar. Eles, quando precisam de mim, eu estou presente. Não se arrepende disso, Quando não não precisam, eu também estou presente. Como sabes, eu estou todos os dias aqui, porque sinto-me bem a trabalhar, não quero estar aí nos cafés, ou em qualquer lado, não está em causa isso. E cheguei ao ponto de ver, não, esta gente é capaz de levar isso. Quero os meus filhos, com a ajuda de outras pessoas que estão aqui presentes, conseguem levar a bom porto o que é uma empresa que gera muitas famílias, que dá trabalho a muitas famílias, e estamos conscientes que temos gente capaz aqui na empresa, graças a Deus. Eu falo pela minha parte, vou falar por mim, que eu no primeiro dia que eu vim aqui a uma entrevista, o senhor recebeu-me com a sua bata branca, de pintar, na altura ainda pintava, e de vassoura na mão, e disse-me assim, não me disse a mim, disse ao Miguel, disse, Miguel, pronto, se tu achas e tal, mas ó rapaz, olha, tu se não trabalhares tens aqui uma vassoura. E eu disse, sei lá. E tu não sabes porquê. Tu não sabes porquê, vais querer saber hoje porquê. Então? É que tu já fostes meu cliente. É verdade. É verdade. E lembras-te de onde é que eu trabalhei contigo e eu disse, este caralho é fino. Foi no complexo do Vitória. Do Vitória. Tu eras exigente, foste exigente. Eu disse, está aqui podia fazer parte da família. E então, quando tu vieste, eu disse, este caralho, eu não havia dizer isto, mas pronto, desculpa. Este fulano pode ter lugar aqui. Nós conversámos e, olha, estamos muito contentes. Ok. Possivelmente também estarás. Senão não estaríamos aqui os dois a fazer esta entrevista ou este podcast, não é? Não, é verdade. Se calhar era de qualquer. Melhor do que tu, ou pior do que tu, sei lá. Não sei. Acredito. Isso Opa, não tenho dúvidas. não Melhor do que eu seriam, de certeza, porque eu é a primeira vez que faço isto, portanto não estou nada confortável. Olha, eu estou confortável, pá. Mas o senhor está habituado, eu não estou. O senhor está habituado a dar entrevistas. Opa! Olha uma coisa, para terminarmos. Se eu lhe desse esta imagem, o que é que lhe... Ei, que saudades. Ei. Que memórias é que lhe traz isso? Muitas memórias, boas memórias, pá. Vocês estão a ver isto? Explica um bocadinho dessa fotografia. Esta fotografia, eu era um pito do caralho, já viste aqui, de camisinha de renda preta. Portanto, eu namorava com esta menina que está aqui, que hoje é a minha mulher, e ela tinha uma avó ali em Lordelo, e nós fomos visitar a avó dela, e passámos aqui por esta estrada. E veio um fotógrafo, que havia assim uns fotógrafos, ao domingo havia por aí, o caraças disse, epá, vocês estão em par jeitosos, e o caraças, deixe-me tirar aí uma fotografia. Tiraram a fotografia em frente aqui. Precisamente neste local. É aqui mesmo, em frente. Portanto, isto lembra-me coisas boas. E um casal destes, que já atura a minha mulher há 53 anos, eu já merecia uma estátua no meio do mar, pá.
no meio do mar. Mas ela também matura a mim, coitada. Enfim, mas lembra muito para isto. Diz muito. E os meus filhos tiveram a capacidade de, quando comprámos isto, eles foram buscar esta fotografia e puseram aí exposta Quando estávamos, meses. quando estávamos a construir. Quando Sim. estávamos a construir. Anunciar que eram as futuras instalações da Casa dos Reclames. Exatamente, e dizia, quem diria que há 44 anos, não foi? Sim, era algo do género. Era algo que remetia para o facto de ter tirado essa da fotografia imagem há 45 ou 46 anos e que depois a Casa dos Reclames vinha cá parar a este É sítio. verdade, nunca eu pensava em vir aqui parar. Depois, só tenho a ter lembranças boas desta fotografia. Fica para si a fotografia que eu fiz. Tá, muito obrigado. Também. Já tenho o ritmo camaleão novo, está bem. Sr. Francisco, muito obrigado. Espero ter dado à altura da entrevista. Epá, eu não sei. Foi mais fácil do que eu pensava, sou sincero. Apesar de terem aqui estas câmaras todas, mas foi mais fácil do que eu pensava. É tão fácil dar entrevistas. Vamos começar a fazer uma por semana. O quê? Eu nem penso nisso, rapaz. Vamos fazer disto vida os dois? Hã? Vamos fazer disto vida os dois? Não, O senhor não. o senhor está com tempo. Isto afinal é trabalhar. Podemos começar? Não, Não? não tenho vocação para isto. Não, estou a Não brincar. tenho vocação. Valeu pelo momento e eu acho que é sempre um prazer ouvi-lo. Epá, eu tenho todo prazer em ter-te aqui presente, em tu ter-me feito algumas perguntas, boas perguntas. Eu não sei se respondi bem ou não, mas eu, na minha Eu acho que humilde pessoa, eu acho que respondi bem. Eu não sou um grande Orador. pá, mas vou orando de vez em quando. Desafio. Quando eu vou à missa, também oro. Safou-se bem. Passou com distinção, não tenho dúvidas disso. Eu acho. Não, esteve dentro das médias, não é? Esteve dentro das médias. Sr. Francisco, Muito bem. obrigado.